Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo no carnaval. Tava lá curtindo a festa, como todo mundo, no meio da muvuca. Eu vi uma gatinha, uma moça, ela tava sozinha, fumando um cigarrinho, né? Curtindo a festa. Eu não fumo, eu nunca fumei. Mas sabe o que foi que eu fiz? Eu fui lá e pedi um cigarro pra ela. Conversa vai, conversa vem, abraça, beija, é carnaval. Tempo depois a gente tá comendo um sanduíche e conversando e rindo. Aí ela me ofereceu um cigarro. Aí eu falei, não, obrigado, eu não fumo. Ela riu, eu ri e vida que segue, irmão. Agora você deve estar aí pensando, mas que história maluca é essa? Que história mais doida é essa que esse cara tá contando? Só que essa história ela tem tudo a ver com o que eu quero falar hoje com vocês. Lembra de Pedro e da morte do vídeo 1? Do vídeo que eu fiz antes desse? Pois é. Essa história do carnaval, ela mostra exatamente o que a morte estava tentando ensinar a Pedro. Quando eu vi aquela moça, eu podia ter feito o que a maioria das pessoas faz. Ficar parado. Ver, achar bonito, mas não tem coragem de tomar iniciativa. Fica ali esperando e pensando. Pensando um bocado de coisa, né? Ah, eu não fumo, não faz sentido eu pedir um cigarro. E se ela achar estranho? E se não der certo? E se? Não, é melhor esperar uma situação perfeita, um momento perfeito, na hora que tocar aquela música, na hora que ela olhar pra mim, na hora que ela olhar pra mim. Isso. Sabe quantas pessoas faz isso? Muitas. Ficam esperando o momento perfeito, esperam ter a frase perfeita, espera tudo se alinhar. E aí? Não acontece nada, irmão. A moça ela vai embora, a oportunidade passa e a pessoa e você fica lá parado e chateado porque não tomou iniciativa. Mas eu não, fiz diferente. Eu pensei, por que não? Fui lá, pedi o cigarro e comecei a conversar. É estranho? É. Você pedir um cigarro a uma pessoa que você não conhece e sem fumar? Rapaz, é estranho. Só que funcionou, irmão. Sabe por quê? Porque eu não esperei permissão, eu não esperei momento perfeito, eu não esperei nenhum amigo meu falar, não, vá lá, ela tá te olhando. Não, irmão, eu só fui. E sabe qual é a melhor parte dessa história toda? Quando eu estava lá comendo um sanduíche e ela me ofereceu um cigarro, eu falei a verdade. Eu não fumo. Ela podia ter ficado brava, ela podia ter ficado chateada, eu tinha mentido pra ela, né? Só que ela riu. E a gente riu juntos. Sabe por quê? Porque o cigarro nunca foi o importante. O importante dessa história toda foi a iniciativa, foi o fato de eu ter ido lá. E se eu tivesse contado a alguém que eu ia fazer isso, não teria acontecido. Sabe por quê? Porque ninguém ia entender. Aliás, iam botar você para baixo. Agora deixa eu te contar o que a morte ensinou para Pedro usando essa história. Lição número 1. Você não precisa de permissão. Eu não esperei ninguém me dizer, vá lá, peça um cigarro. Eu não esperei ela me chamar. Eu não esperei a menina me dar um sinal. Né? Às vezes a gente fica esperando uma olhada diferente, né? Eu não esperei ter certeza que ia dar certo. Eu simplesmente fui. E a vida é assim também. Tudo na vida, irmão. Você quer conversar com alguém? Vá lá e converse. Você quer tentar alguma coisa nova? Tente. Você quer fazer alguma coisa diferente? Faça. Não fique esperando alguém dar permissão. Você já tem permissão, só vá. Ainda digo mais, se você explicar a alguém o que você está querendo fazer, a pessoa vai te desanimar porque ela não entende. Ela não leu o que você leu, ela não escutou o que você escutou. Lição número 2, você não precisa ser perfeito. Eu pedi um cigarro a uma pessoa que eu não conheço sem fumar. Não tem perfeição nisso. Só que deu certo mesmo assim. Sabe por quê? Porque a vida ela não exige perfeição. A vida exige ação, iniciativa, dar o primeiro passo. Você vai errar? Vai. Você vai fazer coisa estranha? Vai. Vai parecer bobo, idiota? Vai. Mas e tudo bem. É melhor tentar e parecer bobo do que nunca tentar. Concorda comigo? Ou você acha que uma pessoa ela vira oradora da turma sem ter sido bobo algumas vezes na frente de pessoas que ela não conhece?
Lição número 3. O como importa menos do que o fazer. Não importava se eu fumava ou não. Não importava se minha desculpa era boa. O importante é que eu fui lá e tomei a iniciativa. O importante é que eu fui lá quando eu tomei a iniciativa. As pessoas ficam muito tempo no como eu vou fazer isso, como eu vou começar, qual é a forma perfeita, quando os astros vão se alinhar, quando parar de chover. E enquanto ela fica ali pensando no como, ela não faz nada, porque o como é infinito. Sabe o que é a verdade? Você só descobre o como você vai fazer fazendo, e não pensando. Fazendo, errando, acertando e corrigindo, fazendo, errando, acertando, corrigindo, fazendo de novo. E esse é o processo. Lição número 4, a responsabilidade é sua. Eu podia ter ficado ali parado olhando a moça e depois ido para casa reclamando. Ah, ninguém chega em mim. Ah, essas festas nunca dão certo para mim. Ah, eu não tenho sorte. Mas de quem era a responsabilidade de fazer alguma coisa? Se não só minha, né? Eu que estava achando a moça lá bonita, eu nem sabia se ela estava olhando para mim direito. Então a responsabilidade não era da moça, não era do universo, nem era da sorte. Ela sempre foi minha. Eu que tinha que tomar a iniciativa e eu fiz. E quando eu assumi a responsabilidade, quando eu fui lá e fiz acontecer, as coisas mudaram, irmão. Todo aquele peso, toda aquela ansiedade, ela simplesmente desaparece. E tem a lição número 5, que essa é a mais legal. Ria de você mesmo. Sabe por quê? Quando ela descobriu que eu não fumava, a gente riu. Eu não fiquei constrangido, eu não fingi nada. Eu só falei a verdade e ri da situação. Porque se você não consegue rir das próprias besteiras que você faz, você vai viver com medo de fazer qualquer coisa. Não leve as coisas muito a sério. Faça besteira e depois dê risada. No mínimo, se nada der certo, você vai ter uma história legal para contar para alguém. Entendeu? Contanto que você não esteja prejudicando as outras pessoas com o que você está fazendo, vai virar uma história legal. E vai lhe dar mais experiência para a próxima tentativa. A morte perguntou para Pedro: quem manda na sua vida, Pedro? E Pedro ficou lá dizendo que outras pessoas mandavam. Os pais decidiam por ele, o chefe decidia por ele, as circunstâncias decidiam por ele. Mas na verdade, quem manda na vida dele é ele mesmo, só que ele não tinha percebido isso ainda. Só que eu decidi controlar a situação. Eu fui lá e fiz acontecer. Entende? Pedro o tempo todo estava ali na zona de conforto, porque estava confortável para ele. Mas a mediocridade é isso. A mediocridade é isso, é ficar na zona de conforto para sempre. Eu podia ter ficado na minha zona de conforto no carnaval, quieto, sem arriscar. Mas aí não teria acontecido nada. Ia ser só mais uma noite. Mais uma noite mais ou menos. Só que na hora que eu decidi arriscar, na hora que eu decidi ir lá conhecer a mulher, a noite ficou muito mais interessante. Você sabe do que eu tô falando, né? Isso serve pra tudo, viu? Então, o que é que eu quero passar com esse vídeo aqui, né? Porque senão não faz sentido. A verdade é a seguinte: pare de esperar, irmão. Pare de achar que você precisa de permissão. Pare de achar que precisa ser perfeito. Pare de achar que as coisas vão acontecer sozinhas. Pare, não vai. Você quer alguma coisa, vá buscar. Tá lá em Lucas, né? Aquele que busca, acha. Vai dar errado às vezes, vai. Mas vai dar certo outras vezes. Aliás, vai dar mais vezes erradas do que vezes certas. Só que as vezes certas valem a pena. Faz tudo valer a pena. Pense comigo. Se eu não tivesse ido lá pedir aquele cigarro, o que teria acontecido? Nada. Absolutamente nada. Eu ia para casa igual, ele ia embora igual. Zero mudança. Mas eu fui, arrisquei parecer bobo e valeu a pena, entendeu? Faça a sua vida valer a pena, irmão. Pare de esperar as coisas acontecerem, faça acontecer. E aí eu te pergunto, qual é o seu cigarro? Qual é aquela coisa que você quer fazer, mas não faz porque tá com medo, você acha que vai dar errado? Não vai, irmão, vai dar certo. Qual é aquela conversa que você quer ter com alguém, mas você não tem, porque você não deu aquele telefonema? Qual o projeto que você quer começar, mas fica adiando?
Não espere a vida te dar permissão. Ela não vai dar permissão, ela já deu, irmão. Ninguém vai chegar em você e falar, agora sim você pode ir. Ninguém. Seu pai não vai falar isso, seus amigos não vão falar isso, muito pelo contrário. Pela experiência que eu tenho aí, a galera mais desanima do que anima. Você já tem permissão desde sempre, irmão. A única coisa que te impede de realizar seus sonhos, a única coisa que impede de você fazer as coisas é você mesmo. E eu entendo o medo. Eu não fico achando que o fato de eu fazer isso eu sou especial, não. Eu também tava com medo na hora. Assustou bem. Você acha que eu não tava com medo de ir lá fazer? E se der errado? E se as pessoas rirem de mim? E se ela rir de mim? E se ela me achar um bobo? Mas sabe qual é o segredo? Mesmo se der errado, você vai estar melhor do que antes. O erro vai te ensinar alguma coisa. Porque você tentou, você aprendeu e você cresceu, irmão. Volto a dizer. Ela podia ter me ignorado. Ela podia ter achado a situação estranha. Mas mesmo se fosse, eu ia ter aprendido algo, ia ter tentado. E aí na próxima vez eu ia tentar de novo, melhor, mais esperto, com mais experiência. O erro, ela te dá experiência. É assim que a vida funciona, irmão. Você não espera estar pronto. Você nunca vai estar pronto da forma que você imagina que você deveria estar pronto. Você não espera ter certeza. Você vai, você tenta, você aprende e você melhora. E repete o processo. Você vai, você tenta, você aprende, você melhora. Você vai, você tenta, você erra. Você vai, você tenta, você erra, você aprende. Você vai, você tenta, você erra, você aprende, você melhora. E fica nesse processo, esse loop eterno aí. Porque na hora que você para de pedir permissão, irmão, você vira outra pessoa. Você para de ser aquela pessoa que fica reclamando de que nada acontece. Sua vida deixa de ser monótona. Você vai se tornar aquela pessoa que faz as coisas acontecerem. Você para de ser passageiro da vida de alguém e você vai virar de motorista de sua própria vida. É você que vai estar na direção. Vou deixar um desafio. Hoje. Não amanhã, não segunda-feira, hoje. Faça uma coisa que você está adiando por medo. Até admitir que tem medo é difícil, né, irmão? Pode ser pequeno, tipo mandar uma mensagem para alguém ou começar aquele projeto. Não precisa ser nada gigante, só precisa ser um passo. Esse canal é um passo de cada vez, por isso. Eu comecei esse canal sem saber nada, sem saber edição de vídeo, sem saber como gravar vídeo, sem saber nada. Tô aqui, cheio de ousadia. Pedi permissão a ninguém. Aliás, toda vez que eu falo, alguém desanima. Então nem falo mais. Eu assumi a responsabilidade. E vai dar certo, entendeu? E depois que você resolver fazer alguma coisa, volta aqui nos comentários e me conte o que foi que você fez. Eu quero saber como foi, quero saber se deu certo. Se deu certo, beleza. Se deu errado, beleza também. Você tentou. Isso já vai te colocar na frente de várias pessoas. Você já vai... Você não tem noção como as pessoas ficam congeladas. Ainda mais se você for jovem. Então se esse vídeo fez sentido, deixa um like. Compartilhe com um amigo para ver que precisa ouvir isso. Que fica sempre esperando o momento perfeito, que nunca chega. Sempre tem alguma coisa que a gente quer fazer, mas a gente tem medo. Enfrente seu medo. Lembra da história? Eu pedi um cigarro sem saber fumar. Foi estranho? Foi. Eu não esperei permissão. Eu não esperei estar pronto. Eu não esperei ser perfeito. Eu simplesmente fui. E funcionou. Agora é sua vez. Qual vai ser seu cigarro? O que é que você vai fazer hoje sem esperar permissão de ninguém? Nos vemos no próximo vídeo. E não esqueça, a vida não recompensa quem espera. A vida recompensa quem age.